São dois percursos diferentes. Um percurso é de quem foi sempre político, só político. E um político, no quadro de uma política de poder político, partidário e de Estado. Outra é uma pessoa que faz um percurso de sociedade civil, exerce, é certo, funções administrativas, exerce funções políticas, conhece a realidade política. Não é daqueles generais ou marechais que lá chegam, não tendo sido coronéis ou brigadeiros ou tenentes-coronéis, não. Mas tem a percepção da importância da sociedade civil. E está outro estilo, que é o estilo de conhecer a autoridade, mas saber ser sensível aos limites da autoridade. E à importância do respiro da sociedade civil. E esta é a grande escolha que os portugueses têm de fazer. Com toda a consideração que merecem os outros partidos, olhando analiticamente para a realidade, a verdade é que se trata de escolher qual destes primeiros ministros, portanto, dos respectivos partidos, tem maior votação no dia 27 de setembro. Não se trata, nem à esquerda nem à direita, de somatórios de votos. Isso não existe. Existe como um jogo teórico, se as pessoas quiserem fazer esse jogo teórico. E pode existir como realidade a posteriori por razões de governabilidade. Mas naquele dia há um vencedor. Não há 4 vencedores. Mesmo possa haver quem fique muito satisfeito por realmente ter atingido metas consideráveis. E para o país não é indiferente o vencedor ser Manuel Freire Leite ou José Sócrates, ser o PSD ou o PS. Depois é evidente, há uma outra escolha que os portugueses deveriam fazer associada a esta, que eu já estou de alguma maneira a deixar insinuar, que é, na medida do possível, votarem para dar o máximo de condições de governabilidade numa situação que sabemos que pode vir a ser de governabilidade difícil. O que é que eu quero dizer com este palavreado sofisticado? Quero dizer que é evidente que era muito importante, no caso, como dizia o Dr. Paulo Mota Pinto, que parecia improvável há um ano, e hoje parece cada vez mais provável, de uma vitória de Manuel Freire Leite e do PST, que não é indiferente ganhar por um voto, embora isso seja o essencial, mas era preferível ganhar pelo maior número de votos. Isso por uma razão muito simples, porque se o país está como está, perante uma crise mundial, numa encruzilhada europeia, à saída de uma crise interna que é feita de várias crises, num panorama de atraso, tudo o que pudermos dar de reforço da autoridade do governo é bom. Tudo aquilo que o governo possa ter de base de sustentação acrescida para depois gerir, torneando, ultrapassando os escolhos, os próximos tempos, os próximos anos, e desejavelmente uma legislatura, porque isso é um sonho que o PST conseguiu concretizar. Foi o primeiro partido a conseguir concretizar isso, e que é o sonho que nós perseguimos como ideal, mas tudo o que puder reforçar a base da autoridade do novo governo é bom. Só mais uns apontamentos finais, já estou a ser muito alongado, sobre alguns argumentos que de vez em quando eu tenho ouvido, também analiticamente encarados, relativamente ao PST. O primeiro argumento é o argumento do passado. O que se fez ou não fez no passado. Para além da resposta que já foi dada milhentas vezes, de que o que está sobretudo em julgamento agora é o passado recente, e não o passado que já foi julgado em sucessivas eleições. Quando olhamos para o passado e vemos governabilidade, reformas económicas e sociais, mudanças de cultura cívica, papel decisivo em sucessivas revisões constitucionais, qual foi o partido motor disso? PST. PST. Mesmo naquilo que o PS, pela lógica das coisas, no início, lançou e que mereceu ser consolidado, a consolidação essencial foi feita por governos do PST. E o que devia ser mudado, mudou pela mão do PST. Mas dir-se-á, não, mas
apesar de tudo, houve no passado semi-recente certo tipo de condutas, e o passado semi-recente é o governo anterior a este, negativas, criticáveis. Primeiro, há que lembrar que esse governo foi governo num período de crise europeia com reflexos nacionais. Segundo, que herdou uma situação dificílima deixada do governo anterior. Que esse governo anterior não herdou uma situação difícil herdada dos governos do Dr. Cavaco Silva. Pelo contrário, achava que sim, e teve a boa surpresa de a máquina fiscal permitir um encaixe e uma situação financeira que eu não sei se o próprio PSD achava na altura em que estava a terminar essa experiência que existia. Penso que só mais tarde veio a descobrir que tinha deixado uma herança bem melhor do que aquela que pensava que tinha deixado. Mas depois há um argumento que eu penso que Manuel Ferreira tem deixado e que eu acho que tem toda a lógica, que é a seguinte: a comparação de experiências governativas é uma comparação e de soluções políticas que abstrai do momento em que elas são adotadas. O que era bom para o país em 95, em 2000, em 2003, não é necessariamente bom em 2009. Como aquilo que for bom em 2009, 2010, não é necessariamente bom em 2013. As situações são completamente diferentes. E o PS sabe isso. Porque o PS, além do mais, mudou, e a meu ver, para pior, na segunda fase da sua legislatura, em relação a algumas opções políticas de início, ou promessas, ou começos de compromisso de início da legislatura. Outro argumento que é muito utilizado é o argumento do financismo. Lá vêm eles com a mania do déficit. Neste caso, os déficits. Porque é o déficit orçamental e o déficit externo. Para esta mania, eles vão matar o país, vão secar o país. Há aqui uma confusão. Não se trata em Portugal, como em nenhum país do mundo ou da Europa, neste momento de crise, de esquecer o desemprego, de esquecer o que é preciso fazer economicamente para sair da crise. Só que há duas maneiras de o fazer. Uma é fazer sem preocupação de déficits e mais tarde, empurrando com a barriga para a frente, ter problemas estruturais agravados. Outra coisa é fazer tendo presente essa situação. Não ignorando, não omitindo, não escondendo. Eu tenho, desde já do governo do engenheiro Guterres, que não obstante tinha um estilo bastante diferente do atual primeiro-ministro, tenho muitas vezes a sensação de que a governação socialista, em relação aos problemas, de vez em quando resolve-os desta maneira, metendo-os debaixo do tapete. Não é enfrentando-os, não é solucionando-os, é ignorando-os, omitindo-os. Não existem. O déficit orçamental. Mas qual é o déficit que vai existir efetivamente? Não existe. Nos outros países existe. Até pode ser elevado, mas é objeto de discussão e de debate e de preocupação. Como é que vamos resolver isto? A partir de que momento? Não, em Portugal não existe. O déficit externo não existe como problema. Omite-se. Este tipo de argumentos que têm sido ouvidos, de vez em quando, recorrentemente, somam-se a um outro argumento que esse acho talvez o mais delicioso, que é o argumento do tropismo salazarista ou salazarento, conforme a terminologia adotada, que haveria por trás das propostas do PSD ou da afirmação da liderança da candidata a primeiro-ministro. Quanto às propostas, é de quem não leu o programa eleitoral. Não sou eu a dizer-vos o que diz o programa eleitoral, porque temos o maior especialista à minha direita. Ninguém como ele sabe, a não ser a líder, pela natureza das coisas. Os líderes sabem sempre mais de tudo nos respectivos partidos. Ninguém como ele sabe bem o que lá vem. Mas eu que li atentamente o programa eleitoral do PSD, verifique dizer que é um programa pouco imaginativo, que é um programa que não tem soluções concretas, que é um programa que não quer a mudança. É não ter lido o programa.